Olá pessoal, professor Mário. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho do Spanning Tree. Na verdade, eu quero comentar aqui um pouco sobre como a gente pode usar o Spanning Tree para promover o balanceamento de carga dentro do nosso cenário corporativo. Então, para isso, eu trouxe aqui para vocês, pessoal, uma topologia que eu criei no Package Tracer, que é composta por 5 suítes, onde eu tenho aqui em cima dois switches de distribuição, como se fosse o núcleo da minha rede corporativa, e aqui embaixo switches de acesso. Então, qual que é a ideia? A gente entender o Spanning Tree, que já está atuando nessa rede aqui. A gente sabe que o Spanning Tree é um protocolo automático. Quando a gente liga os switches, ele já começa a trocar as informações entre os switches, as BPDUs, para já eleger um switch que vai ser o switch raiz. A ideia do vídeo não é mostrar o funcionamento do Spanning Tree em seus detalhes do algoritmo. Eu vou deixar um card aqui em cima para mostrar para vocês qual é o funcionamento do Spanning Tree. A ideia do vídeo é a gente entender como a gente pode alterar, manipular o Spanning Tree para otimizar o desempenho da rede. Então, novamente, o Spanning Tree não pode ser um protocolo que seja plug and play, apesar do switch funcionar assim, né? Se a gente quiser, a gente não precisa fazer nenhuma configuração. Não é uma boa prática. A gente precisa configurar os switches, inclusive o Spanning Tree, que é um protocolo de camada 2, para promover um desempenho melhor na nossa rede e proteger o nosso dispositivo de rede. Então a gente tem aqui uma topologia composta por 5 switches, 2 switches no meu núcleo da rede, 3 switches aqui embaixo, switches de acesso, onde estão conectados meus dispositivos finais. O que eu já configurei aqui nesse cenário, eu vou deixar o Package Tracer aqui na descrição do vídeo. A gente já tem configurado as VLANs. Eu já criei todas as VLANs nos switches. Aqui tem a VLAN 10, a VLAN 20. Coloquei dispositivos finais conectados aqui nos switches de acesso para mostrar que tem diferentes dispositivos em diferentes VLANs e a gente vai ver o tráfego partindo de uma VLAN para outra que está em um outro switch de acesso, para a gente ver como é que é o comportamento do Spanning Tree sem a gente alterar nada, como ele trata as coisas. Então eu já fiz toda a configuração de criação das VLANs em todos os switches, e aqui dentro dos switches multilayer de camada 3 e 2, que são representados aqui no switch de distribuição, eu já tenho também a configuração do roteamento inter-VLAN, para que seja possível o switch de distribuição entregar quadros de uma VLAN para outra VLAN que esteja localizada em um switch de acesso diferente. Perfeito? Tudo bem? Vamos lá. Primeiro, pessoal, Spanning Tree. Já sabe que o Spanning Tree é um protocolo de camada 2 para prevenir loop. Então, automaticamente se troca as informações quando eu tenho uma rede comutada por switch, para que um dos switches seja o switch root. Switch root é o switch raiz da rede. Switch raiz é aquele que todo o tráfego vai passar por ele. Então, quando a gente liga uma rede comutada por switches, todos os switches necessariamente eles acham que são root. A partir do momento que se trocam as BPDUs, o processo de eleição inicia e é definido apenas um switch na rede como switch raiz. Vamos dar uma olhadinha aqui nos switches. Eu vou olhar primeiro o DSW1. Vou abrir aqui a CL desse dispositivo. A gente percebe que, se eu der o comando show Spanning Tree, eu vejo que tem uma instância do Spanning Tree por VLAN. Então eu vou ter aqui na VLAN 1, que é a VLAN padrão, uma instância do Spanning Tree, na VLAN 10 e na VLAN 20. Eu vou olhar para a VLAN 10 para a gente ver aqui, para a gente fazer esse comparativo. Quando eu olho a VLAN 10, eu vejo que quem que é o root ID, ou seja, quem que é o ID do switch raiz. Eu vejo que o endereço do switch raiz é o 99D, finalzinho 99D. Então esse switch na rede que possui esse MAC address, ele vai ser o switch raiz da rede. E eu percebo também nesse comando quem que é o MAC ID, o MAC dessa própria bridge, ou seja, de quem que é o MAC address desse próprio switch. Então esse switch DSW1 tem essa identificação aqui de MAC final, é o 08C5. Então nesse caso, quem que é o root? O switch raiz é o cara 99D finalzinho, tá? Então esse cara não é o switch raiz, porque senão esses números iam ser iguais, tudo bem? Vamos olhar aqui o DSW2, mesma coisa, vou só dar o comando show Spanning Tree e já vou verificar quais são as designações. Então show Spanning Tree, a gente percebe que na VLAN 10 também vou fazer a mesma análise, que
Quem que é o root ID? É o mesmo, né, do comando anterior. Necessariamente é o mesmo, só tem um switch raiz na rede. Então, o switch raiz nesse caso é o final 99D. E olha aqui, quem que é essa bridge ID desse próprio dispositivo DSW2 que eu estou olhando aqui a CLI? É ele mesmo, 99D. Então, note, por essa informação, pessoal, que quem é um switch raiz da rede é o DSW2. Esse cara, ele que vai necessariamente passar todo o tráfego por ele, porque ele é o switch raiz. Então, se a gente olhar aqui nele, a gente vê que ele só tem portas que são designadas. São duas portas, o DSW2, na verdade são três portas, né? Ele tem a Giga 01, a Fast 01 e a Giga 02. E eu percebo que ele só possui portas que são designadas, porque ele é um switch raiz, então todo o tráfego vai passar por ele. Se eu olhar aqui o DSW1, que é um switch não raiz, ele não vai ter, ele vai ter uma porta diferente, uma porta que a gente chama de root. Então nesse caso, o DSW1 tem a porta Giga 01, que a gente chama de root. Uma porta raiz, ela só é presente em switches não raízes, que é o caso do DSW1. Um switch não raiz é aquele que vai enviar o tráfego ou vai receber o tráfego do switch raiz. Então necessariamente todo o tráfego vai passar aqui pela Giga 01, nesse caso. Então todo o tráfego chegar no DSW1 vai passar pelas interfaces Giga 01, porque é essa interface que é responsável por enviar o tráfego para chegar até um DSW2, que é o switch raiz da rede. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, tentar fazer um ping, tá? Eu vou voltar aqui meus menus para a gente criar um simples PDU aqui, né? Eu vou clicar aqui na minha VLAN 10 aqui desse dispositivo para esse PC aqui, ó, para o PC dessa outra VLAN que também é na VLAN 10. Se eu mudar para o modo de simulação, a gente percebe que esse ping vai passar aqui no meu, deixa eu voltar aqui, vai passar para o meu switch de acesso, depois vai chegar no meu switch de distribuição, que é o meu DSW1. A gente viu que vai passar necessariamente pela Giga 01, porque esse aqui é onde é a porta raiz do switch não raiz, né? A Giga 01 é essa porta não raiz, é a porta raiz, então o tráfego passa por ela. E aí ele vai voltar aqui para o switch de acesso ASW2 e vai ser entregue para minha VLAN 10 aqui, para esse PC que tem identificação 92.168.10.2. Esse foi o ping request. O ping reply, que é a resposta do ping, vai ser a mesma coisa, né? Vai passar ali no switch de acesso, vai voltar para o DSW2, que é meu switch root, vai voltar para Giga 01 aqui do DSW1, porque essa porta Giga 01 do DSW1 é a porta na raiz que vai receber o tráfego do switch raiz. Então por isso que ele passa por aqui. Note, pessoal, que esse caminho é sempre o mesmo, né? Pinguei na VLAN 10, mas eu poderia fazer o mesmo teste para a VLAN 20. Se eu faço o mesmo teste para a VLAN 20, vou apagar esse cenário, vou criar um novo PDU. Agora eu vou pingar aqui esse PC da VLAN 20 para outro PC, por exemplo, esse PC final aqui da VLAN 20. Se eu colocar no modo de simulação, eu percebo que, deixa eu apagar meu cenário, vou colocar ele aqui, delete, vou fazer um novo PDU daqui para cá. Vou testar esse aqui, tá? Simulação, ele vai para o switch ASW1, vai para o DSW1, que é o meu switch de distribuição. Ele faz o mesmo caminho aqui no DSW2, desce aqui para o SW2 e é entregue para este PC da VLAN 20. Esse foi o ping request. Ping reply, a mesma coisa, né? Ele faz este caminho. Tudo bem, pessoal? Então, o que é a ideia aqui, né? A ideia é que o caminho dos tráfegos, né, da VLAN 10 e da VLAN 20 sempre passam pelo mesmo tráfego, pelo mesmo caminho. Eu tenho ali esse comportamento padrão, porque neste switch aqui, o switch de acesso, eu tenho uma porta que está em amber, laranja. Se eu olhar esse SW2, eu vejo que ele é um pouco diferente a configuração. Ele tem uma porta que não está funcionando. Show Spanning Tree. Eu olho que existe uma porta,
que é a Fast 01. A gente olha pela aqui, né? A Fast 01, essa porta aqui. Ele está no estado de alternative, ou seja, uma porta numa regra de estado alternativa. E essa porta, ela não está funcionando. Porque se ela estivesse funcionando, poderia ter loop na minha rede. Isso é o funcionamento padrão do SpawnTree. Ele coloca essa porta no estado de blocking. Então, não passa tráfego para ela. Então, como a gente pode alterar o comportamento padrão do SpawnTree? Se a gente não fizesse nenhuma configuração, é assim que estaria, né, na minha rede. O que a gente pode fazer para melhorar o tráfego e aplicar o método, né, de como se cria uma árvore de SpawnTree para cada VLAN? Como a gente pode aproveitar esse contexto para criar uma forma de balancear o tráfego, para que um uplink seja usado para VLAN 10 e outro uplink seja usado para VLAN 20. A gente pode tentar fazer isso. Como a gente faz isso, pessoal? Então, nesse switch aqui, ó, no meu DSW1, eu vou alterar o comportamento do SpawnTree. Então, agora, sabendo disso, eu vou fazer o seguinte. No contexto da VLAN 10, a gente vai configurar esse DSW1 para ser o raiz. Ele é um switch não raiz, a gente viu, né? Então, mais no VLAN 10, para a questão da VLAN 10, ele vai ser o switch raiz. Como a gente faz isso? A gente entra no modo de configuração global, a gente digita o comando SpawnTree VLAN, a gente escolhe a VLAN. Então eu quero que para VLAN 10 ele seja o switch raiz, ele passa a ser switch raiz. Então para VLAN 10 eu vou colocar a prioridade 0, né? Quem tem menor prioridade aqui, ele é eleito o switch raiz. É a ordem, né, do algoritmo. O algoritmo funciona assim. Então eu vou criar para VLAN 10 uma prioridade menor do que para VLAN 20. Então logo em seguida eu vou falar que a VLAN 20 tem uma prioridade 4096. Lembrando que a prioridade de VLANs ela pula de saltos de 4096 em 4096. Então, se eu coloco esses comandos, eu falo que agora o switch raiz no contexto da VLAN 10 vai ser o DSW1. Tudo bem? Se eu fazer isso, e aí o DSW1 já vira o switch raiz para VLAN 10, só que para VLAN 20 eu faço o contrário, né? Então aqui no DSW2 eu faço o contrário. Se ele já era o switch raiz para as duas VLANs, mas agora eu alterei, coloquei que para VLAN 10 quem vai ser o switch raiz vai ser o DSW1, eu coloco agora que para VLAN 20, que é a outra VLAN que tem na minha rede, quem vai ser o switch raiz é o próprio DSW2. Então eu só inverto os comandos, né? Então eu coloco SpawnTree VLAN 10, a priority desse cara vai ser maior, porque eu não quero que ele seja o raiz, porque senão o tráfego vai passar por ele. Então eu coloco que a VLAN 10 tem uma prioridade de 4096, e a minha VLAN 20, que eu quero manter o comportamento dele ser o switch raiz, eu coloco uma prioridade 0, ou seja, para o contexto da VLAN 20, o DSW2 continua o switch raiz. Tudo bem, pessoal? Se eu faço isso, eu já percebo aqui, e eu vou fazer de novo os testes aqui agora de ping, a gente percebe que se eu pingar a VLAN 10 agora, esse PC 10.1 no 10.2, que está no outro switch de acesso, a gente percebe que o tráfego agora, né? Na verdade, a gente tinha que esperar um pouquinho, né? Eu vou colocar real time e vou passar o tempo aqui, porque a minha porta Fast 01 ela tem que convergir. E note que agora ela deixou de ser amber e passou a ser verde, né? Agora eu posso fazer o teste de ping. Eu percebo que se eu pingar aqui o PC 10.1 no 10.2, colocar no modo simulação, a gente tem que, né, o tráfego vai sair aqui desse 10.1, vai chegar no ASW1, vai subir para o switch de distribuição. Anteriormente, ele passava por esse caminho aqui do SW2, mas o que vai acontecer? Ele vai vir aqui para baixo, né? Deixa eu apagar só para ficar claro, a gente vai fazer os testes, tem muitos cenários aqui carregados. Então eu vou deletar todos e vou refazer o teste. Vou fazer um ping aqui desse cara da VLAN 10, o 10.1 no 10.2. Agora eu vou rodar o modo. Ele vai subir para o SW1, vai subir para o meu dispositivo, para o meu DSW1, que é agora o meu switch de distribuição. E ao invés dele vir para o DSW2,
ele vai descer aqui, porque eu alterei o comportamento. Quem que é o switch raiz para VLAN 10? É o DSW1. Então, olha o que aconteceu com o pacote. Ele já desce para cá, por esse caminho, né? Ele não estava tendo esse comportamento. E desce diretamente para VLAN 10 aqui, no PC 10.2. E o ping response, o mesmo caminho. Então, note que esse uplink aqui que eu não estava usando, devido à configuração padrão do SpaNtree, eu alterei no meu cenário para ele começar a ser usado. A mesma coisa acontece com a minha VLAN 20. Só que para a minha VLAN 20 a gente tem que lembrar que nós alteramos o comportamento padrão para que o DSW2 seja o switch raiz. Então, para a VLAN 10, o DSW1 é a switch raiz, para a VLAN 20, o DSW2 é o switch raiz. Então, em vez de passar por aqui, né, ele vai ter que necessariamente passar pelo DSW2. Então, se eu crio aqui uma PDU de novo para a VLAN 20, e eu pingo aqui o 20.1 no 20.2, a gente percebe que o tráfego vai passar pelo DSW1, só que ele vai ser encaminhado para o DSW2, e aí o DSW2 vai entregar o pacote para o dispositivo 192.6822, e o caminho de volta será feito a mesma coisa. Note, pessoal, que a gente promoveu então aqui um balanceamento de carga na minha topologia. Esse link aqui, ó, entre o switch DSW1 e a SW2, ele vai ser usado para entrega de tráfego da VLAN 10. E esse link aqui, ó, a Fast02 e a Fast01 entre o switch DSW2 e o ASW2 vai ser usado para entregar tráfego da VLAN 20. Então, eu otimizei o desempenho da rede, permiti que o tráfego seja distribuído entre os dois uplinks diferentes. Espero que tenham gostado dessa manipulação do SpaNtree e até a próxima.